Vamos iniciar a nossa escola bíblica, tá bom? Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. No versículo 14. Se arrepia, né? Tem medo, né? Mas Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, traz para nós a compreensão da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um entendimento verdadeiro. Para que possamos, Senhor, termos a convicção daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. Nos ajuda. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, estamos em uma sequência de estudos sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Aprendemos algumas verdades, tem sido um pouco minucioso o estudo, e nesse estudo mais específico sobre o que é ser igreja, vimos algumas questões do que é a igreja invisível, visível, a igreja universal, no sentido da igreja de todo o mundo, e que a salvação ela acontece de maneira ordinária por meio da igreja. Deus ele usa a igreja, a sua noiva, para trazer salvação. A noiva que ele virá resgatar. E aí temos visto o que nessa matéria de eclesiologia, o estudo da igreja, alguns pontos específicos. A primeira coisa que nós vimos foi a natureza da igreja. Vimos a essência, algumas definições, as marcas da igreja, que é a pregação verdadeira, a administração dos sacramentos e a disciplina. Vimos a relação na última semana da fonte do poder da igreja, da natureza do poder da igreja, que está na palavra do Senhor. E aqui ficou para nós vermos então algumas coisas como ordenanças na igreja, disciplina. A gente já tratou, quando está da marca da igreja, acabou que a gente já falou de maneira mais específica da disciplina e também do governo da igreja. Esse texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, das cartas enviadas então a algumas igrejas, essa igreja específica, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que ela não era muito bem definida, alguns aspectos. E no versículo de número 15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio
nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, esse texto ele está trazendo uma carta que o Senhor enviou para a igreja, que ela não via alguns aspectos, que ela não definia aquilo que ela cria, ela não definia o que era certo e o que era errado. É como alguém que fica em cima do muro. Ela não era frio nem quente. Ela não mostrava aquilo que ela era. E aí ele traz essa linguagem porque naquele período era usado uma espécie de água morna para que quando estivesse com alguma coisa que estivesse causando mal-estar e que não estivesse sendo algo que fosse que estivesse trazendo uma boa sensação, tomava essa bebida morna e logo vomitava. O texto está dizendo assim, olha, esse tipo de postura, ela não é agradável. Ela vai, se entrar, o Senhor vai fazer o quê? Não vai aceitar, vai rejeitar. Então o Senhor está mandando uma carta para a igreja dizendo, olha, se não houver um entendimento, uma demonstração daquilo que vocês creem, daquilo que vocês fazem, ou é levado por qualquer evento de doutrina, ou um temor de homens, não vou aceitar, eu vou colocar para fora. Então, diante disso, estudando sobre igreja, já vimos muitas coisas. E hoje, de maneira mais clara, nós veremos então o princípio das ordenanças, que são os sacramentos. Então, quais são os sacramentos da igreja? O que é um sacramento? O sacramento é uma santa ordenança dada diretamente por Cristo. E quais são os sacramentos da igreja? Você sabe quais são os sacramentos? Santa Ceia e batismo. Então, o primeiro é o batismo cristão. Não tem dúvida que foi Cristo que instituiu o batismo. Ide por todo mundo, prega o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordenança de Cristo. Mateus 26, 26. Todas as vezes que vos reunis em meu nome, anunciai a morte por meio de quê? Da ceia. Então o sacramento é uma santa ordenança dada por Cristo. E aí tem o batismo. O pé do batismo também, que está relacionado ao uso do batismo, e também os elementos da ceia, que é pão e vinho. Não é outra coisa. Não é aipim com caldo de cana, não é iogurte com pão. E já aconteceu. Então é pão e vinho. Batismo é para toda a família. Então esse é o princípio que nós vemos nas ordenanças. Sete sacramentos, né? Isso. Casamento é sacramento. São 7 sacramentos, agora fugiu. Extremoção, né? Os sacramentos da Igreja Católica, ele não vem, aí você vê, por exemplo, o casamento eclesiástico. Não é uma ordenança do Senhor. O casamento de Cristo, o casamento, ele tem um princípio criacional. Quem tem a obrigação de fazer o sacramento do casamento é todo homem e toda mulher, independente de ser cristão ou não. É uma base criacional. Já o sacramento, ele é uma santa ordenança no relacionamento de Deus e da igreja. É tanto que você vê que para o católico romano, o que vale para o casamento é o casamento da igreja. E já para nós não. O que vale é o casamento legal, a jurisdição, porque nós entendemos que não é uma ordenança o casar na igreja. A ordenança é o que está casado. Certo?
Então, as bases do sacramento da Igreja Católica, por que então eles consideram? É porque é vindo da autoridade papal, que a gente viu a semana passada do poder da Igreja. Então, se o Papa diz que é sacramento, é sacramento. Se um Papa chega e diz acrescenta outro sacramento, isso. Tem até um livro, Lutero ele escreve um livro, é bastante denso, que ele vai, a cada sacramento, ele faz uma exposição do porquê aquilo não é sacramento da Igreja Católica. Alguém vai falar? Sim. Mas, mas era batismo diferente. E assim, a instituição do batismo, do modo que se tem, porque, por exemplo, João Batista, ele fazia o batismo. Então ele dizia, olha, eu batizo com água, batismo de arrependimento, batizo com água, mas virá alguém que... Então o batismo de Cristo ele é diferente do de João. O próprio João ele já diz isso. E assim, quem é que institui o que é feito ou não? É o próprio Cristo. Então assim, até então, você vê que não eram todos, não era a igreja que batizava. Ali foi uma demonstração ali do que João estava fazendo. Aí João fala, vem um maior do que eu que vai trazer o batismo verdadeiro. Aí Cristo então fala, institui o batismo e os discípulos agora, os apóstolos, eles estão autorizados para isso. E dos apóstolos, aqueles que continuam essa herança apostólica, que no caso é por meio da ordenação, que são os pastores que vão lá e traz o batismo. Então, é uma santa ordenança dada direta por Cristo. Está lá na Bíblia. Cristo disse, batiza, então batiza. Ceia, ceia. Então, qualquer outro sacramento que fuja disso está contrário à palavra do Senhor. Certo? Sim, sim. Deveria ser todo domingo. Esse é um princípio... Assim, o texto é muito claro, né? O texto é muito claro. Todas as vezes que vos reunides em meu nome. E semanalmente a igreja se reúne. Aí muitos vão perguntar, pastor, mas esses os dois cultos é um entendimento errado porque assim, um entendimento errado do que é culto. Porque o serviço que a gente presta no dia do Senhor é no dia. Então é o dia do Senhor, a gente está prestando serviço. A gente se reúne hoje em nome de Cristo. Por isso é tanto que a ideia do domingo. O significado do domingo é dia do Senhor. Então hoje nós estamos nos reunindo no dia de hoje para adorar o Senhor. Então, nos reunindo hoje, o correto é ter ceia dominicalmente, domingo após domingo. Aí as pessoas falam, pode banalizar a ceia? Será que ceia todo domingo? Há assim, um entendimento um pouco complicado, porque o culto não é banalizado. A gente cultua todo domingo. A pregação ela acontece todo domingo, ela é banalizada. Logo a ceia, eu creio que também não seria. Oi? Sim. Sim. É. Sim. Entendi. Eu acho que tem algumas igrejas aqui próximas que são todo domingo. Mas assim, algo que eu creio que seja com o tempo aí a gente vai conversando. E se for da vontade de Deus, é muito bom. Então você semanalmente está sendo alimentado pelo Espírito Santo. É. Assim, era assim, biblicamente, todo domingo. É claro ali, não tem nenhum, assim, eu não vejo nem como não como concluir outra coisa.
Está lá, na hora da instituição diz, todas as vezes que vos reunides em meu nome. Então, esse é todo domingo. Deve ser, né? Não. Foi o que eu falei primeiro. Seria, no caso, a gente se reúne no domingo. A gente deve entender que há uma unidade na adoração do domingo. Não, mas é isso. É porque quando você vai ver, por exemplo, a reunião, por exemplo, o serviço que a gente presta, a gente se reúne no domingo. É porque as pessoas acham que o domingo é só o culto, não, é o domingo todo. Então, o que era o ideal? Era a gente chegar aqui domingo, almoçar, passar a tarde, descansar um pouco, o culto novamente, acabar o culto. Assim que era o serviço. O problema é que a gente não faz isso. A gente vem para a igreja, vai para casa, faz suas coisas, aí volta domingo para cultuar. Então, como é que é? Você vai lá em Salmo 92, que fala o Salmo do Cântico para o dia de sábado, que de manhã a gente anuncia a misericórdia e de noite a fidelidade. Por isso que nós temos 2 cultos, 2 momentos de adoração. E nesses 2 cultos nós nos reunimos essa vez, no dia de hoje. Então a reunião que a igreja se reúne é no domingo. Então no domingo, em um momento, tem a ceia do Senhor. A reunião que nós temos era assim, ó, o dia de hoje é domingo, a igreja é para viver toda junta. Era para tomar café, o ideal, né? Tomar café, almoçar, jantar, se reunir em grupos para cantar salmos, fazer devocionais. O dia de hoje era para ser usado dessa maneira. Por isso que muitas vezes, pastor, será que eu não posso ir ali? Será que não dá para assistir o meu time perder hoje, passar raiva? Será que eu posso fazer isso? A questão não é o que eu posso fazer, o que eu deveria estar fazendo nesse momento. Então a igreja, vivendo esse dia, em reunião, a gente não estaria nem preocupado com o seguinte, 11h30, será que vai dar tempo, eu tenho que ir para casa? Hoje é um dia que a gente deveria estar totalmente despreocupado, as coisas lá de fora, deixa lá. Amanhã é dia de se preocupar. Por isso que não é essa ideia de um culto ou culto. A igreja se reúne no domingo. Até que você vê o próprio apóstolo Paulo, quando traz a orientação de coleta, ele fala, faça no primeiro dia da semana, não faça em outros dias. Dizendo que o povo de Deus se reúne no primeiro dia da semana, entendeu? É nesse princípio. E aí pode intercalar uma semana pela manhã, outra pela noite, se quiser à noite. Eu também não creio que seria um prejuízo fazer no culto pela manhã e pela noite. Também não seria uma quebra. Mas assim, uma vez, a gente já está cumprindo aquilo que Deus orienta. Certo? Podemos passar? Oi? Só pela manhã, né? Entendi. Aí o governo da igreja. Então, como é que funciona o governo da igreja? Como é que a igreja é governada? Então, existem alguns sistemas de governo da igreja, hoje, em que a igreja é congregacional. Como é que funciona? Quem decide as coisas na igreja é a congregação. O irmão vai ser disciplinado. O irmão pecou, está aqui, ó, fez isso. Vai haver disciplina. Quem quer que o irmão seja disciplinado, levanta a mão. Quem não quer, abaixa. Aí o irmão fez tudo, é disciplinado. Aí vem outra, a mesma coisa, não é disciplinado. Por quê? Porque a igreja gostava, ninguém queria dizer não. Então assim, e isso traz o poder da igreja para quem não é. Episcopal, que é o pastor que decide. Aquele que é líder que decide. Ó, tá disciplinado, viu? Tu não pode ser mais não. Dando exemplo da disciplina. E aí vem o governo presbiteriano. Que como é que funciona? A igreja elege os seus representantes que vão governar a igreja. Dizendo, olha, vamos ouvir o irmão que disciplinou. A igreja, alguém apresenta a denúncia. Que é uma coisa, pastor, por que não disciplinou fulano? Como é que eu vou disciplinar se ninguém falou nada? Se ninguém disse, olha, eu testemunho aqui. Olha, fulano fez isso, eu testemunho, pastor. Se precisar, eu vou lá e digo. Aí diz, pastor, disciplina fulano. Vamos lá no conselho para
a gente ouvir o irmão e tratar. Aí não, aí eu não quero. Então, a disciplina ela tem um processo bíblico. E nesse processo, tanto de governo, de disciplina, de decisões, tem um princípio bíblico. E como foi que aconteceu na Bíblia? O Senhor chegou então, mandou os apóstolos como ministros dele. Até um dos sermões passados eu falei um pouco sobre isso, sobre essa temática. Os apóstolos começaram a pregar e também tinham que servir a ceia, a preparar. E aí, só em um momento, foi 5.000 convertidos. Os apóstolos se viram ali incapazes de resolver aquilo. O que foi que eles fizeram? A gente vai ter que eleger diáconos para fazer uma extensão do ministério dos apóstolos e do ministério de Cristo. Servir a igreja como? Por meio da misericórdia, por meio do serviço. Então os diáconos, eles são ministros de Cristo. Eles fazem o trabalho dos apóstolos por meio do serviço, da misericórdia, da manutenção, da ordem no culto, para que tudo possa estar ocorrendo bem. Por isso, então, os diáconos eles têm autoridade. Chega alguém conversando no culto e dizer, olha, por favor, você pode evitar a conversa aí, você está atrapalhando. Entendeu? O pessoal está passeando na igreja aí, tá um canto no outro. O diácono ele pode chegar e dizer, olha, aqui não é local, acabar o culto, antes ou depois, você pode ficar aqui, mas no momento do culto você deve estar na igreja. Por quê? Porque eles tinham autoridade para isso. Deus, ele estendeu tal autoridade para os diáconos. A função de diácono não era abrir e fechar a igreja, jogar bêbado para fora da igreja, chutar cachorro, não. Era para ter um grupo de irmãos, de homens, que pudesse estar auxiliando os diáconos. Abrindo a igreja, ficando ali na porta também. Para isso você não precisa de um oficialato. Diáconos é visitação de enfermos, vendo irmãos que estão passando necessidade, fazer trabalhos em visitação em hospitais, exercendo misericórdia no ambiente que a gente vive. E aí essas coisas de abrir igreja, fechar igreja, acabou de entrar um cachorro ali, ó. Chutar o cachorro ali na porta. Assim, um irmão pode ficar ali auxiliando, abrir a porta para abrir a igreja, chegar 15 minutos mais cedo. Isso não precisa de oficialato. E aí também tem o dos presbíteros, que vai justamente o governo e o ensino. Então, o governo da igreja, que vai ter como representante. Quem que representa a igreja? São os presbíteros. A igreja está reunida tal, se der ruim alguma coisa, quem que vai responder? É o conselho. De maneira mais específica, quem responde judicialmente a igreja é o pastor. Então, assim, é responsabilidades. E aí, isso se aplica em várias coisas. Vai disciplinar. Porque o que acontece muitas vezes? Quem que admite as pessoas à igreja? Quem que vai, escuta, ensina, ouve? Não são os presbíteros? Não é o conselho? Se a pessoa que admite, ela é a mesma que tem poder para demitir, para disciplinar, para corrigir, para dizer, olha, vai ser colocado para fora, vai ser excomungado. Por quê? Porque não quer submeter. Você viu até aqui, se submeteu e agora diz que não quer mais. Se você não quer, então, do mesmo jeito que você foi recebido por nós, dizendo que cria, agora que não crê no submete, vai ser colocado para fora. Tá certo? E aí vem esse princípio de presbítero do governo. E aí, meus irmãos, vai uma aplicação para uma questão que é muito discutida no nosso meio da Igreja Presbiteriana no Brasil. Que é o seguinte, mas pastor, por que não é todo mundo que pode orar no culto? E na verdade a fala é, por que mulher não pode orar no culto? Por que mulher não pode pregar? Não é questão que mulher não possa pregar. Mas que também tem homem também que não pode pregar. Quem é que pode? São os representantes. Na hora do culto, quem é que está orando? O representante da igreja. Por quê? A igreja olhou para aquele homem e reconheceu. Ele me representa. A oração no culto ela é representativa. Tem alguém orando em nome da igreja, uma oração pública,
Por isso que no final a igreja deve dizer amém. Por quê? O representante orou e disse: Senhor, que o Senhor se faça presente na oração da dízimos e ofertas. Quem tem orado? Um diácono. Por quê? Porque ele é o ministro da misericórdia. Aquele momento, então, é o momento em que aquele valor é para ser destinado para a manutenção do culto e para a misericórdia. Quem é que prega e ensina? Os presbíteros e os pastores. Por quê? Porque eles foram colocados por Deus para isso. Eles têm responsabilidade. Porque se vier um ensino errado, se vier uma responsabilidade errada, de quem vai ser a culpa? Porque se qualquer pessoa chega, você já imaginou, você coloca o seu filho na escola, aí tem um professor lá de geografia dando aula de geografia, um professor de história dando aula de história, aí tem um de matemática dando aula de matemática. Aí do nada a escola decide, olha, não, eu vou colocar, chegou alguém aqui, não tem formação nenhuma, eu vou colocar para dar aula aqui de história, vou colocar para dar aula de geografia. Ele fala bem, ele sabe um pouco, ele tem uma noção. Aí vai lá dar aula, vai embora. Você deixaria o seu filho na escola? Você confiaria? Uma pessoa que não tem aptidão, não tem autoridade para isso. E o problema é, ensina errado, traz algumas verdades, mas não tem responsabilidade. Porque o ensino, ele tem uma responsabilidade. Porque a palavra do Senhor fala, olha, tenha cuidado com aquilo que ensina. Porque você está velando pela alma deles. O texto lá de Hebreus diz que os pastores, aqueles que ensinam, vai prestar conta da alma dos seus ouvintes. Tem algo sério. Então, por que não pode, biblicamente? Porque Deus, ele deu autoridade para algumas pessoas de maneira específica. Você vê quando o Senhor diz o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja lá para que ele está falando. Para os apóstolos. Não é uma missão da igreja, de maneira específica. É para os apóstolos. Os apóstolos que devem ir pregar a pregação pública da palavra do Senhor. Certo? Certo. Ordinariamente, essa é a posição da igreja presbiteriana. Você vai lá na pergunta do Catecismo Maior, desde a pergunta 156 até, aí vai perguntar quem pode orar, quem pode ler, quem pode pregar, certo? É uma posição do documento da igreja. Aí você vai ver princípios bíblicos, você vai ver Reforma Protestante, você vai ver os escritos de Calvino, você vai ver o livro base que fala sobre eclesiologia presbiteriana, é um livro chamado A Igreja de Cristo, do Bannerman. Ele vai falar sobre isso. Então o que acontece? Um caso excepcional, certo? A gente está falando de maneira ordinária. Um caso excepcional. Tem um pastor, os presbíteros, uma congregação, acontece um acidente. Um irmão experiente, que o conselho já observou ele pode pregar em um caso excepcional. Agora, por exemplo, uma igreja, aplicando aqui a igreja de Ipirá, uma igreja que ela já tem uma estrutura, ela tem presbíteros, ela tem diáconos, ela tem os seus representantes. É uma igreja que já está madura, uma igreja que já tem o seu governo estabelecido. Então, por que os governantes não estão fazendo seu papel? De orar, de ensinar, de
está dirigindo aquilo que for preciso. Agora você chega em um caso de uma igreja que é incipiente, uma igreja que não tem oficiais, uma igreja que não tem um presbítero, que não tem um diácono, que tem poucas pessoas. Então, no mínimo, deve ter alguém ali à frente, alguém responsável, em que o conselho colocou aquela pessoa. O meu entender é, se o conselho olhou para alguém e confiou uma igreja para o ensino e para o governo, essa pessoa deve ser ordenada presbítero. 158, né? Pronto. Obrigado, meu irmão. Pergunta número 158, Catecismo Maior. Quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes, que têm condições de pregar, e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então isso aqui assim, é uma doutrina da igreja presbiteriana, no Catecismo Maior. Né? Isso, ordinariamente. Ordinariamente. Aí, por exemplo, o pastor viajou, por exemplo, às vezes o pastor adoece. Então, se não tem alguém que possa vir, um pastor, o presbítero ele pode exercer isso de maneira excepcional. Isso. Aí você vai ver um diácono, entendeu? Mas, assim, como é que funciona a igreja presbiteriana? Porque se a gente for ver, se, eu digo, se for desse jeito, aí, assim, o que é que geralmente acontece? Quando deve ter isso, deve ter um consenso de alguém ter a consciência de, olha, eu vou ficar. Entendeu? O presbitério ele também funciona dessa maneira. Por quê? Há uma necessidade de que, um exemplo, o pastor Gustavo vai tirar férias. E aí os presbíteros estão lá da igreja, tem uma dificuldade. A igreja leva para o pastor e falou assim, pastor, nesse horário daria para o senhor pregar aqui? Não, porque eu tenho trabalho na igreja. Mas tem um presbítero aqui, Judeão, que prega, tem um presbítero Givaldo que pode pregar, tem uns presbíteros aqui na igreja que podem exercer isso. E aí eu quero dizer, olha, vou ver com eles se eles podem ir. Se não, pergunta de Riachão, pergunta de outras igrejas. Para quê? Para que pessoas que são chamadas para isso, devidamente, possam fazer. E assim, quando a Confissão de Fé ela foi escrita nesse período, veja que não tinha carro, não tinha WhatsApp para marcar. Então, como é que funcionava? Os presbíteros da igreja, eles chegavam na igreja, eles tinham um sermão no bolso. Porque naquele tempo chegou o horário, o pastor não chegou, às vezes aconteceu um acidente, adoeceu, não consegue sair da cama, não tinha como mandar um WhatsApp, fazer uma chamada, dizer, vai ali na casa do pastor ver se aconteceu alguma coisa. E aí eles estavam prontos para isso, estavam prontos para exercer. Inclusive, uma das coisas que ajudavam para que tantos presbíteros ou algum irmão experiente estivessem prontos para pregar era o culto doméstico. Porque diariamente eles estavam preparando algo, dava algo, um ensino, e quando chegava no domingo eles estavam, de certa maneira, prontos e já revisados para a pregação. Mas assim, meu irmão, essa surpresa do irmão acaba que pode ser comum, mas infelizmente a igreja ela foi muito influenciada por um grupo chamado do pietismo. O pietismo ele pega o que chamamos de sacerdócio universal e diz que todo mundo pode pregar. Todo mundo pode pregar, não é exclusividade do pastor. Porque quando nós falamos, o pastor é ministro da palavra e dos sacramentos. Se ele é o ministro da palavra, quem deve fazer, pregar a palavra é ele. Se ele é o ministro dos sacramentos, quem deve dar os sacramentos é quem? É o pastor. Você vê que isso foi trazido uma confusão, porque dificilmente o irmão iria achar normal que... vou dar um exemplo aqui.
Deixa eu ver. O irmão, o diácono Técio aqui. É oficial, diácono. Vou ter batismo. Eu dizer, diácono Técio, vem aqui, meu irmão. Batize aqui essa pessoa. O que você vai dizer? Pode? Por quê? Quem é o ministro dos sacramentos? É o pastor. A ceia. Eu vou chamar aqui hoje quem vai servir a ceia vai ser o presbítero Gideão. Pode? Não, por quê? O ministro dos sacramentos. A palavra, ordinariamente, em casos de excepcionalidade, como a palavra ela é ordinária, há uma espécie de licença, é assim que é chamado o nome. Dá-se uma licença para que alguém pregue. Então, antes era avaliado como é que funcionava o ideal aqui na confissão de fé. A pessoa que fosse pregar, por exemplo, uma férias de pastor viagem, ele antes era chamado ao presbitério, o presbitério se reunia, ouvia os sermões que ele ia pregar, avaliava, corrigia, e aí ele estava pronto para, durante o ano, ele poder pregar na igreja. Então, assim, a herança presbiteriana, ela é muito zelosa contra a pregação. Ela é muito zelosa. Então, assim, o ideal era esse. O ideal era, olha, em casos de excepcionalidade, quem é que vai pregar nas igrejas? Aí tinha um pastor específico para isso. Ou muitas vezes, porque naquele tempo não tinha seminário. Os seminaristas ficavam próximos de alguns pastores. E aí, olha, os seminaristas iam lá, eles pregavam os textos, e depois que eles eram aprovados, aí diziam, vai precisar por lá e tanto. Aí ele ia para a igreja, ia pregar em outra igreja, porque eles eram acompanhados pelo pastor da igreja local. Os dois suficientes é a condição de ler, entender, explicar e aplicar. Além daquilo que se exige da parte moral, marido de uma só mulher, aquilo que se espera de um representante. Sim. Meu irmão, vamos lá. Eu creio que o problema identificado aí, eu creio que não seja nem esse caso específico do sacramento ficar 4 meses sem passar. O que é que precisa para abrir uma igreja? A gente vai abrir uma igreja, o que é que a gente precisa? A gente precisa que tenha crente no local e de um pastor para pastorear e de um conselho que esteja governando ali aquele local. Ah, pastor, mas se for assim, foi assim que Paulo abriu igreja. O modelo de abrir igreja, ela muitas vezes, como é que tem sido feito? Escolhe uma cidade aleatória, ou que seja mais próximo, escolhe uma pessoa que não foi ordenada para estar lá e coloca ela lá. Aí, muitas vezes, parcerias ou muito investimento financeiro, aí as pessoas dão cesta básica e muita gente, muita ação social, igreja enche, e aí quando aparenta que está cheia, aí coloca um pastor lá. Aí o pastor chega, ele começa a pregar a palavra do Senhor, começa a cobrar a fidelidade, começa a cobrar essas coisas. O que acontece? Rapaz, o pastor veio destruir a igreja. Mas na verdade o que aconteceu? O modelo de plantação de igreja não foi bíblica. Foi o que Paulo fazia. Paulo primeiro ia lá na cidade, pregava, era perseguido, apanhava, tinha pessoas que se convertiam, juntavam um grupo, famílias. Paulo pegava, mandava um pastor para pastorear aquele povo. E aí então começava a desenvolver. Então Paulo
Qual o problema? O problema de igrejas, congregações que são plantadas sem um pastor, ela tem um perigo muito grande, e a maioria delas tem acontecido isso. Elas passam a vida toda como congregação e elas não entendem a responsabilidade delas como igreja. Muitas vezes chega um pastor, ela se assusta quando o pastor chega. Falo isso porque eu pastoreei 4 anos duas congregações que nunca tinha tido um pastor. Uma congregação que tinha um trabalho centenário lá, já tinha acho que 13 anos, 114 anos agora, o trabalho lá no Lagoão. Trabalho de 113 anos. Eu fui o primeiro pastor local a estar indo lá dominicalmente. Então, assim, os irmãos ali, teve irmãos que depois que eu dei um ano, uma classe de catecúmenos, a igreja falou: pastor, a gente nunca teve um estudo para ser recebido como membro da igreja. A gente não tem noção disso. Teve irmãos que chegou: pastor, eu nunca tinha ouvido falar de dia do Senhor. Eu nunca tinha ouvido, nunca entendia que isso tinha sido batismo. Qual foi o problema? O problema está lá no começo. Por quê? Se a maior preocupação de abrir um campo, um trabalho, é primeiro ter o quê? Alguém que pastoreie. Você vai dizer: tá certo, eu vou criar 10 ovelhas. Eu vou deixar ela lá e vou botar uma ovelha para cuidar delas mesmo. Vai dar certo isso? Você sabe que não vai dar. Hã? Fazer os atos pastorais, pronto. Isso. Ó, aqui, teve um caso aqui de uma igreja aqui próximo, igreja presbiteriana de São Gonçalo. A congregação lá, ela passou vários anos sem auxílio pastoral. O pessoal lá padecia, porque não tinha um apoio de um conselho ou de um pastor que está lá. Você vê, hoje, teve um conselho lá que assumiu, e depois de alguns anos a igreja tem caminhado bem. Tem tido apoio. Lá se constituiu presbíteros, a igreja lá hoje a congregação tem 2 presbíteros. Então o que acontece? O problema ele é causado, o problema de passar 4 meses, 5 meses sem um apoio, eu creio porque assim, muitas vezes a plantação ela começou errado. É necessário que tenha esse pastoreio, esse cuidado para que se desenvolva, né? Não, aí não. Aí nesse caso aí, diante dessa... porque assim, já está assim agora, certo? Já está assim agora. O que é que cabe? Eu não sei se no caso está a responsabilidade do presbitério ou de um conselho. Deve estar sob a jurisdição de alguém. Se está sob a jurisdição do conselho, o conselho tem que ver alguma forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa congregação é da igreja Presbiteriana de Pirá. O que é que deveria fazer? O que é que nós iríamos fazer? Um presbítero deveria ficar responsável pela igreja. Para cuidar, estar lá pastoreando. Ou fazer uma escala dos presbíteros para todo domingo estar lá. E o pastor vai lá, uma vez no mês, dar o ato pastoral. Pregar, dar ceia. E durante a semana, possivelmente, um dia, o pastor teria que ir lá para visitar, para de noite dar reunião de doutrina, fazer esse acompanhamento pastoral. Assim, se lá, aí tem que ver, será que quem está sob a jurisdição desse local tem visitado, o conselho está tendo o cuidado devido, o pastor está indo lá uma vez no mês? Porque se tem, é filho. Você tem que alimentar. Porque a congregação ela é o filho da igreja. A igreja é a mãe da congregação. Se tem um filho, tem que dizer: olha, é nossa responsabilidade. Se nós assumirmos, nós temos que fazer o que é devido. Se não tem condições de colocar um pastor local, já que abraçou, agora o que tem que fazer então? É cuidar dela. Não pode deixar. É porque as pessoas olham congregação como se não fosse a igreja. Mas congregação é a igreja. E deve ter o cuidado devido. Talvez não tenha estrutura, não tenha o material humano
mas precisa dar esse cuidado específico. Entendeu? Aí se for do presbitério, o presbitério que tem que ver, designar, fazer escala de pastor. Eu não sei como é que é essa congregação. Acho que o diácono teste aqui, tá bom, irmão? Acho que foi levantou primeiro? Foi? Previ não, Tess. Foi? Sim, se ele pode ensinar, pode sim, pode. Ele não vai participar do governo da igreja, no sentido de votar, de decisão. Mas, por exemplo, é tanto que a nomenclatura que a igreja fala é presbítero em disponibilidade. Então ele é presbítero, ele não perde o ofício dele. Se ele for reeleito alguma vez, ele não vai precisar de uma nova ordenação, ele só é recebido ao cargo. E aí ele pode ensinar, inclusive ficar numa congregação, numa sala de escola dominical, haver necessidade, mas o que é o ideal? É que aqueles que estão eleitos, eles sejam a prioridade no trabalho da igreja. E aí os em disponibilidade, tendo a necessidade e a disposição, é para estar também servindo a igreja, né? Não há nenhuma dificuldade. Que ele recebeu a ordenação. Só que ele vai estar fazendo embaixo da autoridade do conselho. Ah, entendi. É porque o chamado, a ordenação, foi ordenado presbítero, é presbítero. A não ser que ele seja excomungado da igreja. Mas terminando o mandato dele, ele continua sendo diácono. É diácono em disponibilidade. Ele está disponível. Entendeu? Aí o que acontece muitas vezes? O diácono ele tem uma dificuldade, ele tem um problema familiar, às vezes diz, olha, eu não estou conseguindo prestar o serviço, então eu prefiro me abster. Ou talvez fale, olha, eu fui eleito diácono, mas o oficialato não é para mim. Eu posso ajudar a igreja, mas o oficialato não é para mim. Entendeu? Mas ele não perde a ordenação. Porque foi o quê? A igreja reconheceu e ele recebeu a ordenação ali. Então, mas só no caso se ele for excomungado da igreja, disciplinado, a rebelia e considerado como ímpio. Aí, acabou. Certo? Vamos lá? Podemos, tranquilo? Governo da igreja? Mais alguma dúvida? Qual o texto? Qual o versículo? 19 quanto?
Sim. Ah, aquela resposta que eu dei antes, né? Isso. Ah, entendi o que o irmão quis dizer. Entendi. Vamos lá. E aí, meus irmãos, por último, creio que aqui vai ser rapidinho, tá? Origens e fundamentos. Então, qual a origem da igreja? A igreja ela foi instituída desde o Éden, né? Desde o Éden, a igreja foi instituída. Um povo de Deus chamado, separado para adorá-lo. Então, a igreja ela significa o corpo de todos os fiéis, tanto no céu como na terra, os que estão unidos a Cristo como o seu Salvador. Então, quais são os fundamentos da igreja? O primeiro fundamento da igreja é que a igreja ela precisa fazer o mundo retroceder. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 6,18. Mateus 6,18. Quem achar pode ler, por favor? Mateus 6,18? Não, deixa eu ver qual é a referência aqui. Desculpa, eu anotei errado aqui. Mateus 16,18. Isso. Então aqui, meus irmãos, a igreja ela foi chamada para que o mundo ele retroceda. Então, o que é que esse versículo está dizendo? Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A ideia é que o inferno está acuado. E a gente está chutando a porta lá, e eles com medo da igreja. Não é a igreja que tem medo do inferno, do mundo, do demônio, do diabo, não. Pelo contrário, servimos o Deus vivo, o Deus que tem a verdade. Por isso é necessário que nós devemos entender que o papel da igreja é ser luz e fazer o mundo retroceder. Então, essa imagem que traz de ser luz no mundo é justamente você pega uma luz, coloca em evidência e traz clareza. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. A segunda coisa, eu quero pedir que você abra o texto em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículo 25, alguém pode ler? Isso. Outra coisa, outro fundamento da igreja, é que a igreja ela é amada por Cristo. Nós devemos entender isso. Por isso, ai de quem tratar mal a igreja. Ai de quem trazer ensinamentos errados à igreja. Ai de quem tornar a igreja atrativa para o mundo e não para Cristo. Por isso que, quando falamos muitas vezes desse zelo com a igreja, de muitas vezes ter cuidado que nem todo mundo pode pregar, ter cuidado em como fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente é tentado a que as pessoas cheguem na igreja e falem: olha, eu gostei dessa igreja, eu gostei do culto de vocês. O mundo dizer: essa igreja é muito bacana, é legal. Mas e Cristo? Será que está atrativa para Cristo?
será que nós como igreja estamos agradando a quem? Então, a igreja ela é amada pelo Senhor. Nós como igreja, o culto deve ser atrativo a Cristo. As verdades devem ser atrativas a Cristo. Não é porque, mas todo mundo faz assim, sempre fizemos assim, mas espera aí. O que Cristo quer? Aquele que ama a igreja. Ele que deve ser agradado, não eu como pastor. Então assim, até Givaldo até brincou, né? Pastor, você está chegando na igreja, é lua de mel. Não, meus irmãos. Não estou em lua de mel com igreja nenhuma. Viu? Somos noiva de Cristo. Se você vem para cá, não seja pelo meu ensino, não. Não seja pelo tema. Venha porque Cristo nos ama como igreja. Acho que até uns estudos atrás deixei muito claro. Eu sou a igreja presbiteriana de Pirá. Faço parte desse povo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que estar agradável e atrativa para Ele. Tá certo? A igreja é a noiva de Cristo. Aí ainda, no texto de Apocalipse 2, vai falar sobre isso. Mas o outro texto que eu quero pedir que você abra é Efésios capítulo 2. Versículo 21 e versículo 22. Isso. Então aqui ele vai falar da igreja, que é um edifício que está sendo bem ajustado. É algo que está sendo construído. O templo no Antigo Testamento não era feito de pedras. O Novo Testamento traz agora que somos também uma construção. Só que agora é uma construção de pedras vivas. Então, o povo de Deus são pedras vivas que está sendo edificado para a habitação de quem? De Deus no Espírito. Então a igreja ela é templo do Espírito Santo, onde Deus ele habita. E por último, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, ainda em Efésios, capítulo 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso. Então aqui, meus irmãos, mostra que nós somos membros, estamos unidos como um corpo. Unidos a quem? A Cristo, como cabeça. Então a igreja, ela precisa entender isso. Nós não devemos ter medo do mundo, pelo contrário, tem que retroceder ao mundo. Nós somos amados por Deus, porque Ele entregou a sua vida. A igreja noiva é de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. E somos membros de um só corpo e estamos unidos a Cristo. Por isso, meu irmão, é algo que não deveria acontecer. Era problemas internos. Porque quando há problema interno, está tendo confusão. E o que acontece? É como se alguma parte do corpo não estivesse ligada à cabeça. Nesse que acontece? Quando você não consegue pegar alguma coisa, é por quê? Porque a ligação para a cabeça está com um defeito. Então, quando todo o corpo está unido, ligado à cabeça, dificilmente o corpo vai se mutilar, ele vai se ferir, ele vai não conseguir fazer aquilo que ele foi posto para fazer, e principalmente, se alguma parte do corpo estiver doente, não é? Arranca e lança fora. Eu não preciso. Você vai cuidar. Você vai cuidar, dizer, olha, não, eu vou preservar, eu vou cuidar do meu corpo. Dificilmente você, minha mão está doendo, eu vou arrancar, vai jogar fora, está me incomodando. Então a gente não pode fazer isso com o povo de Deus. Mesmo que a mão esteja dificuldade, esteja debilitada, esteja deficiente, o que tem que fazer? Vamos restaurar ela, vamos fazer um cuidado, fazer alguns treinamentos, alguns exercícios, para que isso seja então restabelecido. Tá certo? Então, meus irmãos, conseguimos concluir o estudo, tá bom? E esses são ensinamentos muito bons. E assim, talvez a gente nesse estudo de eclesiologia, entre alguns temas talvez que possam aparentar novidade,
mas esses estudos estão sendo baseados na confissão de fé, catecismo maior, nas escrituras, temos abrido alguns textos, e assim, esse é o principal tema da Reforma Protestante. Não foi justificação pela fé, é muito importante, justificação pela fé. Mas o tema mais importante da Reforma Protestante foi eclesiologia, que foi justamente quando os protestantes racharam com a Igreja Católica Romana e então voltaram às Escrituras trazendo esses novos ensinamentos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e bondoso Pai, nos ajuda, Senhor, traz o entendimento da Tua santa palavra. Nos leva para casa em paz, nos traz logo mais à noite, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Os irmãos abençoe. Um bom dia do Senhor a todos.